Os judeus, como meu avô, tiveram que fugir da Europa porque eles não eram europeus brancos do jeito que os nazistas acreditavam que tinha que ser. Sionismo, já falei aqui 60 vezes, é o nome próprio do movimento de autodeterminação do povo judeu. Só. Mais nada. Quando as pessoas falam aqui as políticas sionistas do Estado de Israel, é que nem a gente falar aqui no Brasil as políticas brasileiras do governo do Brasil. Não faz sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido lógico. Não existe políticas sionistas israelenses. É política israelense. Assim como é a política brasileira, política americana. Não existe políticas americanas do governo americano. Entendi. Falar políticas sionistas é um pleonasmo? É um pleonasmo. Não tem sentido nenhum. Português claro. Sionismo é o nome próprio do movimento de autodeterminação. Não é um movimento de expulsão, não é um movimento racista, já falei aqui também nos debates. Não é um movimento de exclusão, não é um movimento de perseguição, não é um movimento branco, colonialista, europeu, como gostam de colocar. Eu li um artigo recente que chama "A gente tem que passar por um processo de descolonização". As pessoas, principalmente a extrema esquerda, a gente tem antissemitismo da extrema direita e tem antissemitismo da extrema esquerda. E nesse momento, o crescente da extrema esquerda. Teve momentos e países de extrema direita. E tem momentos, países e momentos de extrema esquerda. Esse momento com discursos diferentes. A extrema esquerda acredita que os judeus, que outrora... Vamos lá, né? Israel tem 9 milhões e meio de pessoas. 80% são judeus, 20% são árabes. Dos judeus, 63% dos judeus, que são 7 milhões e meio de pessoas mais ou menos, são descendentes de judeus que vieram dos países árabes e do Oriente Médio. São judeus mizrahim ou sefaraditas. Não são pessoas, entre aspas, de pele clara. São pessoas de cor, são morenos, são etíopes, são pessoas que vieram do Iraque, do Iêmen, da Síria, do Líbano, da Argélia, do Marrocos, da Tunísia, da Líbia, do Egito. A gente viu algumas pessoas nos vídeos aqui. Não me parece que eram loiros de olhos azuis. Não, tinha de todo tipo de... Da Polônia. Os judeus europeus, que são os 37%, e os seus descendentes, porque as pessoas que moram em Israel, a maioria já nasceu em Israel, são pessoas que vieram do leste europeu e da Europa. Esses eram judeus que viviam na Europa há 300, 400, 500 anos, depois das expulsões da Grécia e depois das expulsões romanas, se a gente voltar muito tempo na história, que foram parar na Europa, depois dessas expulsões. Essas pessoas foram perseguidas por pessoas supremacistas brancas, colonialistas, europeus, que perseguiram judeus, por quê? Por não serem brancos, caucasianos, de acordo pela cor da pele, ou pela religião, pela raça, ou pela etnia, e por aí vai. Os judeus, como meu avô, tiveram que fugir da Europa porque eles não eram europeus brancos do jeito que os nazistas acreditavam que tinha que ser. Raça ariana e por aí vai. A perseguição aos judeus, aos ciganos, aos negros, aos gays e às outras minorias que foram perseguidas na Europa. Então, os judeus foram perseguidos na Europa. Se a gente tirar os 63% e colocar os outros 37% da população de Israel, esses 37% foram para lá, e os seus ascendentes, né, antes, porque eles estavam fugindo de poderes racistas, colonialistas, imperialistas, no caso, se eles querem usar o nome Império, Império Britânico, Império Austro-Húngaro, Império Germânico e por aí vai, de lá de trás, eles estavam fugindo por não serem brancos europeus. E agora eles eles embranqueceram, ou transformaram os judeus israelenses em algo homogêneo que não é verdade. Não é verdade. E ao mesmo tempo que eles transformaram essas pessoas em algo que eles não são, a fim de tentar tirar a legitimidade da existência de Israel e mudar e descaracterizar completamente o que significa a palavra sionismo. Logo, as pessoas leigas escutam esse discurso e falam assim: eu sou contra
né? Pega uma pessoa de extrema esquerda, até mesmo uma pessoa crítica aos Estados Unidos, Europa, e tá tudo bem ser crítico a o que os Estados Unidos fez no passado, o que os Estados Unidos faz hoje em dia, as guerras que aconteceram em vários lugares do mundo. Aí tem gente que é contra a OTAN, tem gente que é contra a Europa, não a Europa Oriental, mas a Europa Ocidental. Teve os problemas que a Bélgica fez no Congo e que a França fez na Argélia e que a Inglaterra fez metade do planeta. Tudo bem, mas eles estão transformando Israel nisso. Israel não é isso. Israel é o fruto de pessoas refugiadas disso e do Oriente Médio. São refugiados da Rússia czarista, com a Rússia comunista, com a Alemanha nazista, com o racismo da Inglaterra e de outros países europeus, com a perseguição aos judeus que vai do Marrocos ao Iraque. Isso é a fundação, essa é a formação social dos israelenses. Pergunta para qualquer pessoa que mora em Israel, da comunidade que são judeus, que é 80% da população, e pergunta seu avô, seu bisavô vieram da onde? Vai todo mundo falar, meu avô veio fugido de tal, meu bisavô veio fugido de tal, meu bisavô veio fugido de tal. Isso é Israel. E eles estão tentando transformar o sionismo em algo que não é, a característica social de Israel em algo que não é, para tentar deslegitimar a existência de Israel, transformando Israel em algo que não é, para que essas pessoas sejam ludibriadas e acreditem que Israel é algo que não é, logo tem que ser contra isso. É colonialista. Colonialista, é imperialista e por aí vai. Que foi o que foi repetido aqui no debate 300 vezes. Genocídio. Desconstruir isso agora e naquele momento de A a Z. Não tem como atribuir a Israel isso, porque isso não é verdade, é só tirar uma foto social da população israelense. É uma repetição em automático de algo que não existe, a fim de transformar Israel em algo que não é. A gente viu aqui o coronel que estava falando no kibbutz. Super, se não me engano, a família dele é iraquiana. Você vê um cara bem moreno. É isso que Israel é. Além de 20% da população árabe israelense, que agora as pesquisas mostram que 70% dos árabes israelenses que são palestinos residentes em Israel, é o mesmo povo, chegou a 70% de identificação com o país. 70%. Nunca na história de Israel a identificação dos árabes israelenses com o país foi tão alta como agora. Declarações dos partidos árabes que o Hamas não representa, que eles não deveriam ter feito o que fizeram, que eles causaram essa guerra que está acontecendo agora, que infelizmente está causando uma leva gigantesca de pessoas desalojadas na faixa de Gaza, que enlutece a todos nós. Todos nós esperamos, pelo bem dos palestinos, que o Hamas deixe de governar Gaza, de que essa guerra acabe o mais rápido possível com a volta de todos os reféns israelenses, e com um novo governo na faixa de Gaza que possa reconstruir a faixa de Gaza com a ajuda do mundo inteiro. Exato. Para que essas pessoas possam voltar para casa, para que se possa chegar num acordo entre palestinos e israelenses num futuro. E isso não é impossível, isso é possível acontecer. E que a gente não possa ver mais guerras naquela região causadas por procuração. Porque aí tem mão iraniana, tem mão do governo, do regime iraniano, da liderança do Hamas que mora em Doha, no Catar, que esse é outro tema que a gente pode fazer um podcast só para falar do Catar, da história do Catar. Porque o Catar tem todo um... Por que o Catar apoia o Hamas? Por que tem um escritório internacional do Hamas em Doha e tudo mais?